Olá, gente, estamos de volta aqui, concluindo a aula passada. A partir dessa aula agora, nós vamos começar a enfocar coisas bem práticas, mas eu acho que pegamos muito pesado, né, com aquela última aula que foi, geralmente nós estamos dentro de 25 minutos, mas eu não podia deixar de interromper aquela aula, e o que aliás fiz depois de 1 hora de aula. As 3 primeiras duraram 25 minutos, mas essa foi um pouco maior e, na verdade, eu vou concluir agora para dar um fechamento. Não fui eu que peguei pesado, foi Pedro, né? Nós lemos a epístola de Pedro, que ele falou sobre os falsos mestres da igreja. E isso é tão sério, a gente diz, não, esse assunto não me interessa. Interessa, porque nós estamos acostumados a ouvir coisas, como eu falei, pela internet. E eu não estou nem falando tanto de pastores que estão na mídia, e embora alguns deles misturem, porque a verdadeira heresia é você pegar uma coisa certa com uma filosofia, um pensamento humano, enfim, e as razões. Assista primeiro a aula 4, porque essa aula 5 é apenas a conclusão. Muito bem, Pedro, como eu disse, ele usou comparações, aliás, no final da aula, ele comparou os falsos mestres da igreja a cães que comem coisas imundas, depois vomitam. Ou seja, os falsos mestres são exatamente, eles interiormente estão tão sujos pela imoralidade, por só falar em dinheiro, pelas razões que eu já apresentei. E isso joga, sem querer, você coloca isso no seu ouvido. E você começa a aprender heresias, distorções. Óbvio que tem coisas verdadeiras, porque eles são pastores, salvos e tal, só que eles decaíram da graça. E eles são como os cães que vomitam o seu próprio, ou seja, interiormente, eles estão vazios e jogam coisas ruins. Da mesma forma, eles foram comparados, como Pedro disse, aos porcos, que se lavam, foram lavados, mas voltam novamente à lama. Ou seja, eles estão sujos por dentro e por fora. O cachorro come interiormente. Esses falsos mestres estão sujos por dentro e por fora também. E todo mundo já acaba conhecendo a sujeira dele. Então, na aula de hoje, para concluir o assunto, essa aula hoje vai ser menor. Eu disse para vocês, se não me lembro, eu disse, olha, fujam, tapem os seus ouvidos. Se é por isso que a gente tem que estar baseado na palavra pura. Porque esses falsos mestres, eles começam com uma ideia, acrescentam alguma coisa que é uma sujeira. E quando você vê, diz, isso faz sentido, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eles começam a ensinar, eles andam na carne. Começam a adotar os mesmos pensamentos das pessoas que adotam nesse mundo, como se fosse uma coisa muito normal. Eles gostam de agradar a si mesmo, lembra? Eles gostam de manipular os mais fracos na fé, como eu disse. Eles são gananciosos, se eu tivesse que resumir, né? Fecha. Quando alguém está ensinando a Bíblia e só está pensando em ganância, em coisa material, fecha o ouvido. Ao mesmo tempo, faz com que eles sejam orgulhosos. Puxa, Pedro falou isso detalhadamente. Outra coisa, além disso, eles são dominadores, querem dominar as pessoas, querem controlar os diáconos da igreja, os irmãos na fé. Controlar, dominar, sabe para quê? Para acabar manipulando o seu dinheiro. Ou seja, isso faz com que eles sejam, linguagem de Pedro, atrevidos. Atrevidos. Outro dia eu estava ouvindo um homem, ele disse, olha, se Deus não te abençoar, traz tudo que você tem, se Deus não te abençoar, ele pode me matar. Eu disse, puxa, o cara atrevido, fala certas coisas. E a misericórdia de Deus, na verdade, é tão grande, mas com essas pessoas, mas na hora H Deus vai parar estes homens. E a hora está chegando. O problema é que você já poluiu
o seu ouvido com tantas meias verdades, com meias mentiras, e eles se tornam finalmente imorais. Não são 1, nem 2, nem 3, nem 100, são muito mais. Pastores e mestres que estão envolvidos com política, maçonaria, essa porcariada toda, que faz com a gente se ajuda, lá chamam de irmãos, isso e aquilo. E muitos estão entrando dizendo é verdade. Então, cuidado, meu querido. Mas eu quero ser positivo dizendo o seguinte, você tem que se apoiar em homens verdadeiros que conhecem a palavra de Deus a fundo. Porque você não vai num médico, entre um médico que acabou de sair da faculdade e um que já tem 30, 40 anos de experiências, né? Já foi médico no interior, médico nas fronteiras, sei lá onde. A quem você ia entregar a sua doença que você está aí pela hora da morte? Eu não estou dizendo que o aprendiz não tem coisas boas, não. Mas eu ia colocar minha vida em alguém que tem experiência. Tem muitos auto-ungidos, salvos, que na verdade começaram a manipular usando processos da mídia, de marketing, de coaching. Eu não tenho nada contra essas coisas se você quer vender livro, quer vender isso e tal. Mas no Evangelho não funciona. É a minha posição, eu creio assim e vou morrer assim, nesse sentido. Nós temos de depender do Espírito Santo através de homens cheios do Espírito Santo que estão interessados na tua vida, não no teu bolso, no teu dinheiro. Apoie esses homens. Por quê? Eles não andam e vivem no Espírito, já abandonaram há muito tempo. No Velho Testamento, tinham profetas que eram chamados profetas velhos. Começaram bem, mas só que eles envelheceram, foram por outros caminhos, se misturaram com outros deuses, o que não é hoje. Mas cuidado com aquilo que você está ouvindo. Desculpe a expressão, mas eu digo, o meu ouvido não é privada, não é pinico. Eu quando vou ouvir alguém, eu disse para você, eu oro, eu digo, Senhor, está na palavra, não está? E eu preciso de discernimento do Espírito Santo. Porque muitos que usam palavras assim, eles começam usando o argumento verdadeiro bíblico. O segundo também, o terceiro também. Quando você vê, ele chega no final e diz mais. Quando vem o mais e começa a manipular, colocar a palavra numa hora que não dá, você vem e cai e olha, acabou com tudo. Procurem homens simples, que estão interessados na tua vida e na outra coisa, no teu crescimento espiritual. Não que vão te prometer bênçãos materiais, isso tudo. Essa promessa já está embutida. Jesus disse, busca o reino, que todas as bênçãos materiais vão te acompanhar. Não temos que orar e pedir bênçãos materiais, temos que buscar o reino, porque elas vão correr atrás de você. A Bíblia não diz para você buscar a casa própria ou um carro novo, ela não diz isso em nenhum lugar. Mas ela diz, busca o reino, que você 100 vezes mais as coisas vão chegar na tua mão. Só que a gente ouve tanta bobagem e o meu ouvido, não, desculpe a expressão, não é pinico nem privada. Veja se aquela pessoa que está te ensinando, ela tem interesse pela sua vida. Tem um outro problema também. Tem muitos mestres hoje na igreja, na nossa geração, principalmente na nossa geração agora, porque isso não aconteceu há 40, 50 anos quando eu me converti. Era uma geração em que, principalmente nos anos 80, foi interessante. Anos 70 era um ano carismático de conversões. Ano 80 foi o ano de mestres, de ensino da palavra. Foi nos anos 80 em que, olha, praticamente não existiam falsos mestres. Interessante isso. Nossa, foi anos em que eu
estudei, aprendi com as pessoas que sabem. Aliás, uma boa coisa, sempre procure pessoas que são expert naquele assunto que você interessa. Não pega curioso aí, cuidado na internet, o cara entra ali, é um garotão bonitão, cabelinho da moda e tal, fala Jesus, é isso, aquilo. Tudo bem, eu não tenho nada contra. Eu sei que tem muita gente bem moderna que está cheio da vida de Deus, mas cuidado com o que ele fala. Ah não, no grego diz isso, no hebraico diz aquilo. Tenha discernimento no espírito para ouvir. Procure mestres, pastores, principalmente mestres, que vivem na presença de Deus. Porque é muito fácil a gente entrar na carne, não precisa fazer força. A carne já está ali embutida. É só criar uma situação que você sai logo do Espírito. Então, se aquele homem que está te ensinando, que está pregando, que está interessado na tua vida e não no teu dinheiro, se ele não vive na presença de Deus, uma coisa é você orar. Ele chega no púlpito, ora. Outra coisa, antes dele gravar uma aula, ele ora. Mas será que quando ele não está no púlpito, está fora, está em casa, ele é uma pessoa que busca o Senhor diariamente? Se não é, cuidado, que você vai aprender muita coisa humana, bonitinha, que faz sentido, que tem nexo, mas não são as coisas de Deus. E olha, da próxima aula para frente, eu vou te mostrar que Deus vai te envolver. Essa série sobre Paulo, da visão celestial, Deus vai aparecer e vai te envolver. E eu vou te dizer o passo a passo disso. Então, antes, você desentope, tira a cera dessas porcarias, limpa a tua mente, para você ter a mente de Cristo. Estes são homens simples. Cuidado com outros mestres que ensinam só doutrina. Rituais, você tem que fazer isso, tem que ser batizado aqui, tem que ser na água aqui, você tem que fazer aquilo, depois você tem que tomar ceia assim. Esquece isso. Isso são rituais, formas, a igreja tem que ter isso, tem que ter um ritual, primeiro domingo. Nós começamos a estudar já, essa altura já começamos sim, eu comecei a gravar uma série sobre o livro de Romanos. Existem muitas leis na Bíblia, mas no livro de Romanos, só para resumir, diz que nós temos que seguir uma lei, a lei do Espírito e vida. Não é lei de letras mortas, não. Sabe por quê? Senão, não virá sobre você nenhuma visão celestial como veio em cima de Paulo. Olha, gente. Agora eu vou falar uma coisa mais pesada ainda. Na próxima aula eu vou dizer, o tema vai ser: qual a razão de Deus ter nos salvado? Qual a razão? Tem que ter uma razão. Se você não souber dessa razão, você vai ficar achando que são por outros motivos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: seguir estas regras, esses conceitos humanos e até filosóficos, estratégias de crescimento, estratégias para alcançar fulano, isso tudo é humano, gente. Isso não funciona. Parece que funciona. Não, mas enche igreja. Tem isso. Eu sei que enche. O que adianta você ter uma igreja cheia de pessoas poluídas no espírito dela? Isso não é um número. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: qual o propósito ministerial de Deus ter te chamado? Cada um de nós tem um propósito. E para você descobrir isso, ele tem que vir e te falar. Eu não vou poder te falar porque eu não sei. Eu não sou Deus. Eu tenho que descobrir o que ele pediu para eu fazer. Se for para pregar para 5 pessoas, o propósito dele vai ser isso. Só que essas 5 pessoas, dentro da economia dele, vão alcançar um país inteiro. Não, mas eu quero uma igreja cheia de tal, isso, aquilo. Está na mídia. A mídia vai até gozar. Olha lá, eles fazem a mesma coisa que faz num show disso. Tem bloco de carnaval evangélico.
sei lá, Deus chamou, eu não sei, cada um tem que saber qual é o seu propósito. Mas eu não preciso botar uma fantasia ou botar uma roupa pela metade para ir num bloco de fantasia para atrair as pessoas. As pessoas, os jovens ou o velho, seja quem for, elas têm que ser atraídas pelo Espírito de Deus sem nada. Absolutamente nada que possa encher os olhos da pessoa. Não! Conclusão. O que nós precisamos hoje é manifestar uma coisa só. Você que começou na vida espiritual hoje, jovem, seja quem for, não importa a roupa que você veste, ou como você corta o seu cabelo, se é moicano, se é careca, se é metade pra cá, isso eu acho até legal algumas coisas. A única coisa que você tem que manifestar é a glória de Deus na tua vida. Ah, aí sim! E essa glória já está dentro de você, ela tem que sair. Não é criar espetáculos evangélicos para atrair a pessoa. Ela vai ser atraída daqui a 3 shows ou 3, ela acaba buscando outra coisa. É por isso que tem gente pulando daqui para lá, para cá. Nós precisamos atrair a glória de Deus e o amor de Deus. A coisa é simples. Sabe por quê? Quando isso acontecer, eu não preciso ficar inventando na igreja, eu estou falando isso até para pastores, inventando para os líderes da juventude, inventando artifícios carnais para atrair a pessoa. E muitos pastores fazem isso e eles têm que cada domingo inventar o outro artifício, senão o cara vai embora. Artifícios humanos para prender uma pessoa na igreja, porque prendendo na igreja prende o dinheiro, prende o número, você se torna popular, você tem dinheiro, pode fazer o que você quiser. Não é verdade. Esses artifícios para segurar o povo na igreja, isso é manipulação humana. O que nós precisamos, a glória de Deus, mas como? É uma explosão de vida que sai dentro de nós e vai alcançar qualquer pessoa, o rico, o pobre, o cara que está na pior, o cara que está na boa, principalmente. Mas a glória de Deus saindo de dentro de você, aquele cara vai dizer, peraí, quem é você? Você tem alguma coisa diferente. Não são as coisas exteriores e muito menos as coisas do mundo que vão atrair as pessoas para a igreja. Não é isto. No mundo tem isso muito melhor. Eu prefiro ver um show do YouTube lá, que tem os shows na Europa, nos Estados Unidos, com isso, aquilo, maravilha, para a alma. Pegar isso, jogar na igreja e fazer uma adaptação, é uma furada. Para os meus ouvidos eu quero ouvir, sabe o quê? Aquela palavra profética que vem de Deus. Como veio o Espírito Santo, rodeou lá Saulo e disse, ouça o que eu tenho para te dizer, meu filho. Você tem que passar para a experiência da visão celestial de Saulo. Aquelas palavras vão fluir como rio de vida. Sabe o que as pessoas querem? Uma palavra viva, uma palavra refrescante. Porque a gente vê tanta porcaria no mundo, você vai trabalhar, chega no escritório, todo mundo dá em cima de todo mundo, fulano aqui, isso, aquilo, aí você sai para almoçar, é uma porcariada, aí sabe isso, aquilo, vai ver o jornal, eu já não consigo ver, o jornal já começa falando assim, morreu mais uma criança de tantos anos, 5, bala perdida do esquimbal, isso polui, gente. Eu quero uma palavra de Deus que venha refrescar a minha vida, e aí eu vou refrescar a vida dos outros. O cara tá agoniado, você com pouca palavra, não é falando muito, meu amigo, fica com calma, não é assim, vamos para a igreja, o cara não quer saber de igreja. Você tem que chegar com a presença da glória de Deus, vai envolver o cara, ele vai dizer, o que está vendo aqui? Isso é que muda as pessoas. Uma palavra transformadora. Olha, Jesus vai te transformar agora. Neste momento, você está aí angustiado, você fez uma besteira, tentou suicídio, tentou isso aqui, não tem problema. Em nome de Jesus, tal. É tão refrescante que sabe o que vai acontecer? Na hora, instantaneamente. E você que já tem a palavra do Senhor, você precisa, sabe do quê? Uma palavra
de edificação. Parece que os cultos, ano após ano, na maioria das igrejas, é sempre aquele mesmo assunto. Ele fala a mesma coisa com outras palavras. Prega a mesma mensagem, isso aqui. Não há uma edificação, não há um crescimento. A mesma coisa, só muda a tática. Um dia ele diz, Deus vai te abençoar assim e traz alguma coisa. No outro dia, o que nós vamos inventar? Ficam fabricando coisas. Mas a palavra viva de Deus, de edificação, são aquelas, sabe qual que eu quero? Coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem entrou nunca no coração do homem. Eu não quero coisas exteriores. Eu quero, se Deus obrigar essas coisas a me seguirem, prova que eu estou seguindo o reino. Mas eu quero uma coisa que nunca ninguém viu. Eu quero ouvir alguma coisa que nunca ouviu. Só a glória de Deus, só o Espírito Santo pode falar, ó. Sabe de uma coisa? Você nasceu para ir em tal lugar e fazer isso. Eu tô doido para dar a próxima aula e as 3 próximas. Essas 3 primeiras, 4 aulas, foi só base, né? Isso e aquilo. Mas, eu quero dizer o seguinte. Deus está chamando uma nova... Guarda isso que eu vou falar agora, isso é profético. A partir de agora, desse tempo novo, você quer aproveitar o gancho desse ano de 2018, já estamos no 2º mês do ano, Deus está preparando uma nova geração de pessoas que desejam ser obedientes à visão celestial, ouvindo o que Ele tem para fazer nessa geração. Não é mudar técnicas humanas, mudar o tipo de roupa. Naquela época pregava-se de terno e gravata, agora a gente prega de bermuda. Ótimo, um dia eu vou chegar na igreja do meu amigo de bermuda e bem coisa. Mas não é isso que vai mudar, o que vai mudar é a glória de Deus que está dentro de você, porque a glória de Deus ela não vem lá, ela tem que vir na hora que Ele falar com você. E eu vou te provar isso na série sobre Romanos, que tudo que Deus vai fazer usando a mim e você vai sair do seu espírito. Do seu e do meu espírito. Para conclusão, eu quero te dizer o seguinte. Eu estou cansado de ver manipulação, eu não ouço mais mesmo. Olha, eu tenho amigos pastores que fazem isso. Eu quero algo que vem de Deus. Eu não quero algo que vem aqui, é coisa humana, mas eu ainda vou viver e experimentar esse novo mover de Deus que está começando a partir desse tempo novo agora. Dentro dessa série, eu vou falar sobre uma palavra profética que eu já dei logo no início. Né? Hoje é tempo de derramar lágrimas. No final... A última palavra que Deus nos deu, vai lá no YouTube e vai assistir. A palavra profética hoje é tempo de derramar lágrimas. Foi uma palavra grande que você tem que esmiuçar, mas no final o Espírito Santo terminou e me falou assim, eis aí um novo tempo, um novo ministério, uma nova unção e um novo lugar. Você quer coisas novas? Só se Deus te revelar um novo tempo, uma nova unção, um novo lugar. E um pastor amigo meu do outro lado do mundo me ligou e disse, eu ouvi aquela palavra 1 semana depois. Deus veio e falou comigo, abriu a porta e ele se mudou de uma cidade para outra por direção de Deus, trazendo para ele todas as condições que ele esperava para se legalizar no país, lá do outro lado do mundo, lá na Nova Zelândia. Deus não fala, ele berra. Mas na próxima aula e nas outras 3, eu vou te dizer por que razão que Deus nos salvou. Não foi para você ser abençoado materialmente. Mentira! Falsos mestres falam esta bobagem. Porque isso aqui não foi a razão e o propósito, mas ele é muito maior. Um beijo, um abraço do teu amigo Pastor Júlio. Ouça a verdade. Se você quiser encher o seu ouvido fazer o seu ouvido de pinico
e de privada, ouça o que entra no pinico e na privada. A responsabilidade e o problema é teu. Depois não vai dizer, Deus não fez nada comigo, passei minha vida. Não. Um abraço, um beijo e que o Senhor seja vivo dentro de você. Até mais.